os africanos antes e depois dos europeus. A África é um continente com 54 países e muitos povos. Cada um desses povos fala, geralmente, mais de uma língua e possui costumes próprios. Um grande número de brasileiros descende de africanos que, no passado, viviam onde hoje é a Nigéria, a República Democrática do Congo, a Angola e o Moçambique. Os bantus. Na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e vivem ainda hoje os povos bantus. Esses povos desenvolveram a agricultura e a metalurgia, construíram cidades prósperas e reinos extensos. Os bantus tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras do português falado no Brasil são de origens da língua banta de Angola. Por exemplo, moleque, cafuné, quilombo, fubá, farofa. Na música, o gosto dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência em ritmos brasileiros, como o samba, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. O berimbau, a cuíca e a capoeira também são de origem banta. Reino do Congo. Um dos mais importantes reinos criados pelos povos bantus foi o Reino do Congo. Esse reino foi fundado por um líder chamado Nimi a Lukene. Ele e seu grupo atravessaram o rio Zaire e ergueram a cidade de Mbanza, Congo, a capital do seu reino. Os congos acreditavam que o fundador de seu reino era um reino ferreiro. Por isso, os ferreiros ocupavam uma posição de prestígio na capital Mbanza, Congo, onde produziam instrumentos de trabalho como pás e enxadas, e armas como espadas e lanças. Aldeias e cidades pagavam impostos ao rei e, em troca, recebiam proteção. Geralmente, os impostos eram pagos em produtos como metais, alimentos, marfim e peles de animais. Com esses recursos, o rei mantinha a sua corte e seus servidores. A moeda do Congo era nzumbo, uma espécie de concha marinha obtida na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era exclusiva do rei. As principais atividades econômicas eram o sal, o ferro, tecidos, produtos de origem animal. A prática deste comércio era feita por meio de escambo, trocas. Os iorubás. Os iorubás viviam nas terras da atual Nigéria, na África Ocidental, e tornaram-se conhecidos por suas cidades de ruas retas e mercados movimentados. Muitas pessoas desse povo foram trazidas para a América como escravos e introduziu o candomblé, uma religião afro-brasileira. Os iorubás são tradicionalmente os mais hábeis artesãos da África, trabalhando como ferreiro e tecelões, ou no artesanato de couro, vidro, marfim e madeira. As mulheres fiam o algodão, fazem cestaria e tingimento de tecidos. A maior parte do povo vive do cultivo da terra. As mulheres trabalham pouco nas lavouras, mas são elas que controlam o sistema de vendas dos produtos. Seus comerciantes circulavam por terra e pelos rios da região, vendendo artesanato em couro, metal e marfim,
além de peles de leopardo, pimenta e noz de cola. Africanos no Brasil. Os africanos não vieram ao Brasil por vontade própria. Foram trazidos à força para trabalhar como escravos. O comércio de pessoas da África para o Brasil pelo Oceano Atlântico é chamado de tráfico atlântico. A viagem. O comércio de africanos durou mais de 300 anos. Foi através dos navios negreiros que fizeram a travessia do Oceano Atlântico. A viagem era bastante difícil. As condições eram péssimas. Durava cerca de 2 meses, podendo ser prolongada por conta das tempestades e calmarias em alto mar. O lugar destinado aos escravizados era o porão do navio, onde ficavam amontoados e acorrentados cerca de 300 a 500 escravos. Muitos alimentavam-se apenas uma vez por dia e quase não recebiam água potável. A má alimentação ocasionava em várias doenças, como o escorbuto, falta de vitamina C. Outras doenças causavam a mortalidade nos africanos, como a varíola, o sarampo, febre amarela e doenças gastrointestinais. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, os escravizados eram examinados e comprados. Cerca de 11 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, foram trazidos da África para a América em navios negreiros. Essas pessoas, tratadas como mercadoria nesse comércio milionário, chegavam ao continente americano para serem vendidas e escravizadas por aqui. Eu sou Cássio Lagares e, relembrando esse passado horrível, o Fatos na História apresenta hoje como era a vida cruel dentro dos navios negreiros. O tráfico negreiro para o chamado Novo Mundo teve início em meados do século XV. Essa atividade altamente lucrativa começou com a expansão marítima, logo que ao conquistar a América, os colonizadores precisavam de mão de obra para trabalhar nos seus empreendimentos locais. No início, os índios foram os primeiros a serem escravizados aqui. Mas quando a Igreja Católica proibiu por vários motivos esse tipo de relação com os nativos, os negros africanos passaram a ocupar esses cargos. Foi aí que o tráfico negreiro tomou proporções gigantes, movimentando milhares de pessoas e principalmente muito dinheiro. A primeira carga de escravos saiu da África para Portugal em 1432, pelo navegador português Gil Yanes. Os navios negreiros, que também recebiam o nome de tumbeiro, eram embarcações relativamente pequenas para a quantidade de escravos que eram transportados neles. O apelido de tumbeiro começou exatamente por isso. De 20 a 40% dos escravos que vinham para a América não sobreviviam até o fim da viagem. E isso acontecia devido às péssimas condições de estadia dentro das embarcações, maus tratos, más condições de higiene e doenças por falta de alimento e vitaminas. Quando mortos, seus corpos eram jogados em alto mar sem mais cerimônias. Pouca gente sabe, mas existe uma única autobiografia escrita e publicada por um ex-escravo. Ele, quando foi capturado e vendido logo quando ainda era criança, chegou a ser transportado nos navios negreiros, desembarcando em Pernambuco, no Brasil, ainda em 1845. Anos depois, entre fugas e prisões, ele conseguiu a liberdade e publicou seu livro Biografia de Mahoma Baquaquá, ainda em 1857, na tentativa de arrecadar fundos para campanhas abolicionistas pelo mundo. Dentro das embarcações escuras e sem nenhum espaço para movimentação, os maus tratos aos escravos eram variados. Estupro de escravas, execuções, refeições feitas de rações estragadas e torturas eram um dos mais recorrentes durante as viagens. A história também conta o caso de uma escrava que, por possuir varíola, foi amarrada em uma cadeira para que não contaminasse outros escravos dentro dos navios e acabou sendo jogada em alto mar. Nas horas da refeição, o alimento era sobra do que os tripulantes portugueses tinham comido e era jogado em cima da embarcação, ou seja, os mais fortes e rápidos conseguiam comer.
Para enviar e receber navios abarrotados de escravos, os estados europeus instalaram tanto nas colônias quanto na África portos de abastecimento de escravos. Na época, cada senhor de engenho era autorizado a importar até 120 escravos todos os anos da África. Esses escravos eram negociados com os senhores de engenho através de escambo, ou seja, troca por outras mercadorias como armas de fogo, tecidos e pólvora. Existiam até campanhas negreiras como a Companhia do Cabo Verde e a Companhia Geral de Comércio do Brasil, por exemplo. O tráfico negreiro só foi proibido no Brasil no século XIX, no ano de 1807. Um capítulo triste da nossa história que até hoje deixa marcas sociais. O trabalho. Os escravos foram trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico, como limpeza, culinária, cuidar das crianças. Eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzala. Trabalhavam em todas as etapas da produção do açúcar, desde o plantio até a fabricação do açúcar nos engenhos. Os filhos dos escravos trabalhavam desde muito cedo, por volta dos 8 anos de idade. Nas cidades maiores, os escravos de ganho eram escravos obrigados pelos seus senhores a realizar algum tipo de trabalho nas ruas, levando para casa, ao fim do dia, uma soma de dinheiro. Estes tinham a liberdade de executar serviços ou vender mercadorias, doces, nas ruas. Porém, a maior parte dos lucros eram entregues aos proprietários. Violência e castigos. Os escravos não eram considerados seres humanos, mas mercadoria. Os castigos eram considerados um espetáculo e eram feitos publicamente. O sistema constituiu um dos mais bárbaros objetos de castigos. Dentre eles foram o açoite, chicote feito de 5 tiras de couro retorcido com nós, tronco, instrumento de tortura e humilhação, cepo, tronco grosso de madeira que o escravo carregava a cabeça preso por uma longa corrente e uma argola que trazia no tornozelo. Máscara de Flandres, usado para punição de furto de alimentos, alcoolismo. As máscaras podiam cobrir todo o rosto ou só a boca. Instrumentos de ferro, usados para maltratar os escravos. Resistência. Muitos escravos não aceitavam a vida que lhes era imposta e resistiam de diversas formas. Suicidavam-se, não cumpriam as ordens que recebiam, assassinavam seus senhores, fugiam, rebelavam-se contra o excesso de trabalho, com os castigos físicos, com o fato de o senhor não cumprir com a palavra quando um escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria. Alguns escravizados sofriam uma depressão profunda, chamada de banzo, o que podia levar à morte por inanição. Muitos escravos fugitivos se organizaram em quilombos e resistiram também jogando capoeira, promovendo festejos como o jongo. A capoeira é uma manifestação cultural que mistura arte corporal, música, dança e esporte. Era uma arma que os negros expunham quando não tinham outras alternativas. Eles a utilizavam para defender o quilombo ou para fugir da escravidão. O jongo é uma manifestação cultural essencialmente rural, associada à cultura africana no Brasil, e que influiu na formação do samba carioca e da cultura popular brasileira. Composto por música, dança
e percussão de tambores. Quando eu entro no jongo e começo a cantar, segura ioiô, iaiá. Logo na minha vozinha começo a lembrar, segura iaiá. Toca, minha gente, esse jongo que eu quero escutar. O jongo é uma dança de roda de origem africana, praticada desde a época em que os negros eram escravos das fazendas de café da região. A dança era celebrada nos dias dos santos católicos, marcando um dos únicos momentos de descontração e festa para os escravos. É um símbolo de resistência cultural e identidade dos quilombolas. O jongo é dançado no dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão, nos dias de festa junina, nos dias de santos católicos, nos casamentos e em apresentações públicas. Quando é dia de festa, montam uma fogueira e iluminam o terreiro com tochas. A responsável pelo jongo é sempre a quilombola mais idosa da comunidade. À meia-noite, ela interrompe um baile, sai da barraca e anda até o terreiro de terra batida. Acende-se a fogueira e os comunitários formam uma roda. Ela se benze nos tambores sagrados, pedindo licença aos antigos jongueiros que já morreram para iniciar o jongo. O ponto de abertura é um verso improvisado cantado pela anciã responsável. Todos repetem, cantando alto e batendo palmas. Os tambores batem e o primeiro casal se dirige para o centro da roda, dando início à dança. A festa só irá terminar no dia seguinte, quando o sol raiar. Nos cantos do jongo, há sempre um solista que improvisa versos livres, mas o refrão é fixo. Os versos podem fazer referência à natureza, ao cotidiano, ao trabalho braçal e à revolta dos negros com a opressão sofrida. São cantados em português, mas misturam alguns elementos do quimbundo. A dança que acontece no meio da roda é realizada por casais que vestem roupas comuns do seu dia a dia. A música é tocada por dois tambores, o tambu, que é maior e mais grave, e o candongueiro, que é menor e mais agudo. Enquanto o candongueiro dá a marcação dos passos da dança, o tambu repica o ritmo da música. Os tambores podem ser acompanhados por uma cuíca de som grave, chamada de angoma, puíta ou onça, e por um chocalho de palha trançado com fundo de cabaça, chamado de guaiá. Os quilombos. Os negros que conseguiam fugir se refugiavam com outros em igual situação, em locais bem escondidos e fortificados no meio das matas. Estes locais eram conhecidos como quilombos. Nestas comunidades, eles viviam livres, de acordo com sua cultura africana, plantando e produzindo em comunidade. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 200.000 habitantes. Foi destruído em 1694. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI e foi formado por escravos que tinham fugido de engenhos da região de Pernambuco. Foi chamado de Quilombo dos Palmares porque foi construído em uma região que possuía muitas palmeiras, e essas árvores forneciam alimento aos quilombolas, e suas folhas eram usadas para fazer o telhado dos casebres. Para sobreviver, plantavam mandioca usada para produzir farinha, feijão, batata, milho, cana-de-açúcar e da coleta de frutas, como manga, jaca, abacate, banana, laranja. Criavam porcos e galinhas, pescavam e caçavam raposa e tatus. Confeccionavam objetos de cerâmica e madeira e faziam vasos, enxadas, pás e pilões. O 20 de novembro. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o território nacional.
A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados, que conseguiam fugir da escravidão. Zumbi dos Palmares foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Lutou para que o Quilombo não fosse destruído pelos colonizadores que consideravam um perigo aquela reunião de negros libertos. Com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça, a mando de Domingos Jorge Velho. Foi decapitado e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta em praça pública. No período da escravidão, os escravos procuravam reagir de diversas maneiras para não serem escravizados. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar ter um filho também escravo. Outros escravizados cometiam suicídios, enforcando-se ou envenenando-se. As fugas também eram constantes, para dificultar a captura e garantir a subsistência. Formavam comunidades com uma organização social própria, que eram chamados de quilombos. Os escravos criaram outras estratégias de resistência à escravidão. Alguns se rebelavam e agiam com violência contra seus senhores e feitores. Reduziam ou paralisavam suas atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas ou até mesmo incendiando plantações. Na produção de açúcar, por exemplo, a sabotagem dos escravos era constante. Fagulhas lançadas nos canaviais provocavam incêndios que arruinavam a safra ou comprometiam a produção. Na América, era frequente a formação de grupos de escravos fugidos como forma de resistência à escravidão. No Brasil, esses grupos recebiam o nome de quilombos ou mucambos, e seus membros eram chamados de quilombola, calhambolas ou mocambeiros. A resistência quilombola foi uma forma de luta escrava frequente em vários períodos e regiões da América Portuguesa. Desde o século XVII até os anos finais da escravidão, muitos africanos e seus descendentes continuaram fugindo e se reunindo nessas comunidades, construindo histórias de luta pela liberdade. A vida nos quilombos estava ligada a uma série de atividades, tais como a agricultura, a caça, a coleta de alimentos, entre outros. O Quilombo de Palmares é considerado o quilombo mais importante. Recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de Palmeiras, situada no atual estado de Alagoas e que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. Apesar das várias expedições militares organizadas para destruí-lo, o quilombo resistiu por muitos anos, chegando a ter aproximadamente 20 mil habitantes. Em Palmares, os quilombolas criavam gado e cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar e mandioca, entre outros. Para os senhores de engenho, o Quilombo de Palmares representava um desafio permanente, pois era sinal concreto de que a vida em liberdade era possível para o escravo fugitivo. O primeiro líder a se destacar em Palmares foi Ganga Zumba. Zumba fez um acordo com o governador da capitania de Pernambuco. Um acordo de paz que previa liberdade para os negros nascidos em Palmares, com a condição de serem devolvidos aos colonos os escravos recém-chegados ao quilombo. O sobrinho de Ganga Zumba, Zumbi, liderou o grupo que não aceitava esse acordo. Ganga Zumba foi destituído e assassinado, e Zumbi passou a liderar Palmares, comandando a luta contra vários ataques. Em 1687, o governo e os senhores de engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho e seus comandados para destruir Palmares. Em 1692, cercaram e atacaram o quilombo, com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por Zumbi, os quilombolas defenderam bravamente sua liberdade.
Milhares de pessoas morreram nessa luta, em que os bandeirantes foram derrotados. Em um novo ataque ao Quilombo, também comandado por Jorge Velho, o governo enviou ajuda aos bandeirantes, cerca de 6.000 homens, todos bem armados. Os quilombolas não tinham armas e munições suficientes, mas ainda assim resistiram durante aproximadamente um mês. Ao final do longo combate, o Quilombo foi destruído e sua população massacrada. Zumbi conseguiu escapar ao cerco, mas foi capturado após muitas perseguições. No dia 20 de novembro de 1695, cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em praça pública, na cidade de Recife. A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo da resistência negra à violência da escravidão. O dia 20 de novembro é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foram as lutas dos escravos e a resistência dos quilombolas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.